Eu fico olhando aqui a linha do tempo e a senhora Maria das Graças assume a diretoria de gás e energia da Petrobras pouco mais de um ano depois do escândalo do Mensalão, aonde o Procurador-Geral da Justiça denuncia os 40 do Mensalão. Aí eu fico ouvindo, eu já lhe ouvi na CPMI, lhe ouço aqui de novo, e eu fico pensando, se a senhora, e posso lhe dar o benefício da dúvida, se a senhora realmente não enxergava, mas a senhora é uma pessoa muito preparada, a senhora é uma mulher aparentemente competente, a senhora não enxergou nada nesse tempo todo, então aí a senhora pecou por omissão. Ou se a senhora enxergou, a senhora tem conivência. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas. Em 3 de abril de 2009, a senhora é diretora, a senhora Venina manda um e-mail para a senhora sobre os problemas de Abreu e Lima. Em 4 de maio de 2009, a senhora Venina lhe manda outro criticando a contratação da Petrobras com dispensa de licitações. Em 7 de outubro de 2011, a senhora Venina escreve para a senhora, alertando sobre o esquartejamento de projetos e licitações. Em 27 de maio de 2014, Venina faz a apresentação na sede da Petrobras no Rio, sobre perdas envolvendo comercialização de combustível no exterior. Em 20 de novembro de 2014, Venina escreve um e-mail para Graça Foster, alertando que desde 2008 há um esquema de desvio de dinheiro na área de comunicação da diretoria de abastecimento, que eram excessivos os aditivos de Abreu e Lima e que existiam desvios em Singapura. E eu quero lhe perguntar o seguinte, tem aquele técnico, Fernando Sá, que foi tirado da gerência de abastecimento ao alertar a companhia sobre o superfaturamento na Abreu e Lima, a Renest. Nada disso lhe mobilizou. A senhora em nenhum momento diz que tomou qualquer tipo de providência. E aí tem toda uma capitulação aqui, né? Que nós levantamos. Prevaricação. Deixar o funcionário por indulgência. Pode ser uma indulgência, pode ser uma pessoa muito indulgente. De responsabilidade subordinada. Peculato. Concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Corrupção passiva, deixar de praticar ou retardar ato de ofício. No dia 23 de maio de 2014, outra história curiosa. O presidente da SBM, com informações de que o Ministério Público holandês havia confirmado a transferência de valores, lhe comunica sobre as questões envolvendo funcionários da Petrobras. Em dia 23 de maio, a Petrobras oficia a Controladoria Geral da União. Em 26 de maio, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro atua sobre a investigação. Em 11 de julho, a senhora na CPMI diz que desconhece completamente e que a única notícia que a senhora teve sobre a SBM foi em 3 de fevereiro pelos jornais. E ainda se vangloriou naquela CPI de que havia sido feita uma investigação da Petrobras de 41 dias que não concluiu nada. Falso testemunho, senhora Maria das Graças. Artigo 342, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha. Vamos adiante. Sob o aspecto civil, eu vou pedir o tempo de liderança do democrata. Sob o aspecto civil, improbidade administrativa, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem a serviço do preço superior ao mercado. Vamos ao seu caso, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros enriqueçam. E os seus colegas de diretoria enriquecerem, a senhora sabe disso. Tem um que devolveu, um gerente, terceira categoria da Petrobras, devolveu 97 milhões de dólares. Improbidade administrativa, deixar de praticar indevidamente ato de ofício, que aí eu lhe enquadro na questão de omissão. Aí, a senhora dá uma entrevista
coletiva no dia 17 de novembro de 2014, dona Maria das Graças Forte. E a senhora diz o seguinte... Para concluir, deputado. Não, pediu o tempo do partido. Também como líder também? Claro. Eu peço. Ok. Não, eu quero só... Antes do tempo partidário. Vossa Excelência vai falar como autor do requerimento e acrescentar também o tempo. Exatamente. De líder. Okay. Exatamente. Vossa Excelência, apenas me permita... A pergunta que eu quero fazer... A pergunta que eu quero fazer... Faça agora. Ainda no tempo dos 5 minutos, para depois concluir o raciocínio... Já acabou. Conclua. Se ela realmente não tinha conhecimento de nenhuma dessas coisas. 2, se as avassaladoras declarações, negando que houvesse questões avassaladoras para suspender o contrato de 17 de novembro, ela mantém. E terceiro, se no episódio em que a presidente Dilma realmente pediu a ela para que não, como queria o Manteiga, não publicasse aqueles 30 bilhões de dólares, 88 milhões que ela queria apropriar, ela apropriou numa nota de rodapé. Ok, presidente, tá bom. Essas são as 3 perguntas para ela. Eu quero concluir isso no tempo. Agora, aguardo o pouco que ela vai responder as 3 perguntas. Antes, porém, a questão de ordem para a deputada Maria do Senhor Rosário. presidente, nos termos do artigo 256, parágrafo 5º, eu quero rejeitar toda a imputação de responsabilidade e tipificação que inadequadamente foi apresentada pelo deputado Onyx Lorenzoni, porque a convidada, Graça Foster, petroleira, ela está aqui, ex-presidente da Petrobras, está aqui conosco, fazendo o seu depoimento, e eu quero dizer que ela não está acusada de nada que o deputado Onyx Lorenzoni imputou. Então eu rejeito veementemente que ele utilize aqui tipificações que visam apenas um espetáculo que desmerece a CPI. Que desmerece o trabalho. E que desmerece a Graça Não é O investigação. deputado agiu com ilegalidade, induzindo a opinião pública. O deputado está agindo com ilegalidade. Deputada Maria do Rosário, a presidência acolhe a questão de ordem. Só para avisar os deputados que está tendo nominal, viu? E passa a palavra para a depoente, senhora Maria Graças Forte, para responder as 3 perguntas formuladas pelo deputado Onyx Lorenzoni. Depois eu terei o tempo de líder, né? Depois o tempo de líder. Bom, obrigado, presidente da mesa. A presidenta Dilma não me pediu para não falar sobre os 88 bilhões relativos ao valor justo. E, ilustre deputado, Vossa Excelência, não foi uma nota de rodapé, tem páginas no fato relevante da Petrobras, do resultado do trimestre. Com relação à Avenina, a Avenina conversou comigo, eu não tenho de cabeça esses e-mails todos e as datas, mas devem coincidir com o que o senhor fala. Eu tenho por aqui no meio desses papéis. A Avenina conversou comigo sobre o Giovanni. Eu era diretora de Gás e Energia. Me deu um pacote de papéis e eu entreguei na mão do Paulo Roberto. Falei, vocês brigaram, né? Vocês trabalham juntos e brigaram. Olha, a Avenina está muito chateada. Entreguei para o Paulo Roberto. Soube que a Avenina está indo para Singapura. Aí o Paulo Roberto disse, não, eu não sei se ela está indo para Singapura. Eu fiquei assustado, eu falei, mas ele é o chefe. Tudo bem. Um dos e-mails que o senhor coloca, um pouquinho antes de eu ser presidente da Petrobras, eu já sabia que em novembro, eu acho que outubro ou novembro, eu seria presidente da Petrobras. O que acontecia nas nossas reuniões de diretoria? Nos 2 últimos anos, nós brigávamos muito entre nós por causa do custo dos projetos e por causa do progresso físico. Demorava e ficava caro. E a própria engenharia da Petrobras criava grupos de trabalho para que a gente se tornasse mais eficiente. Então havia um esforço, sim, da diretoria em reduzir custo e ser mais eficiente fisicamente. O que eu conversei com a Avenina, eu disse, Avenina, eu não disse para ela que eu ia ser presidente, né? Não fala então, presidente? Não, à vontade. Então eu disse, Avenina, nós vamos fazer mudanças nas metodologias, nós vamos fazer melhorias, só não disse como nem o quê. E depois disso,
quando eu era já presidente, a Avenina quis ser a gerente geral, gerente executiva de Singapura. Ela pediu a licença para ser e foi ser a gerente geral, a líder lá em Singapura, com um salário global, na época, de R$167 mil por mês. Então, ela teve o cargo que pediu para ter e foi ser uma pessoa, uma técnica bastante bem remunerada. Eu não sei como que a Avenina tinha informações durante tanto tempo e não as passou para o presidente da Petrobras, para mim, e só decidiu fazê-lo depois que teve a comissão interna de apuração. A Avenina é uma das pessoas mais competentes que eu conheço, mais dedicadas que eu conheço, e esse fato também não combina com a Avenina, dela ter informações e não ter passado já em 2008, 2007, 2006, 2005. Com relação ao que o senhor, Vossa Excelência, colocou para mim, deputado, eu tenho aqui um resumo feito pelo advogado, que foi dito que a senhora havia mentido na CPMI. Os deputados Onyx Lorenzoni e Antônio Embaçaí, aqui à mesa, entraram, cada um com uma representação no Ministério Público Federal, que após lhe ouvir e investigar, opinou pelo arquivamento de ambas as representações por falta de fundamentos. Eu já pedi desculpas aqui pelo meu pronunciamento, que não foi completo, que não foi claro quando eu falei de SBM. Está na minha fala, na reprodução da minha fala, nos escritos da CPI, da CPMI, o que disse sobre a SBM. Mas eu não fui clara. Se eu tivesse sido clara, o senhor não teria feito uma representação contra mim. Eu tenho certeza disso. Eu peço desculpas. Presidente, eu encaminhei e acertamos, na ausência de Vossa Excelência, que foi votar, que eu ocuparia agora o meu tempo de... ao banheiro. Tá bem. O tempo de liderança do Democrata já foi. Nós estávamos adotando aqui, existe o pedido de vários líderes, inclusive só para lhe informar, esse pedido se deu no curso para que o tempo fosse agregado em tempo, enquanto eu ainda estava como autor. E por esta razão, apenas para que o esclarecimento acontecesse, pela interferência da deputada Maria do Rosário, o deputado Antônio Embaçaí, isso está nas notas taquigráficas da gravação, ele deu, então, o direito à resposta à senhora Maria das Graças Foster e ficou acordado que logo, então, eu concluiria gastando tempo. Só para lhe dando a informação, que foi um acordo. Mas nós temos um acordo de que a gente não poderia agregar o tempo de liderança com o tempo de resposta. Só um minutinho, deputado. Inclusive, eu me inscrevi nessa ordem, porque nós temos uma relação... Sessão anterior... Eu não posso perguntar, é só isso. Sessão anterior foi orientado, presidente, que o tempo de líder seria por inscrição na mesa. Por inscrição. Nós adotamos esse procedimento hoje, estávamos aqui caminhando para atender os autores e seguir os líderes. Como o deputado Embaçaí acordou com o deputado Onyx, fica extremamente complicado para esse presidente desautorizar um ato feito pelo primeiro vice. Então, como ele fez, irei manter a palavra do deputado Embaçaí e Vossa Excelência tem o tempo de liderança democratas. Obrigado, senhor presidente. Eu vou voltar aqui a esse ponto e ler as datas, porque eu não quero fazer aqui nenhuma acusação ou nenhum questionamento que eu realmente não tenha fundamento. O que eu vou dizer aqui está nos autos da investigação. É depoimento dado na justiça pela senhora Avenina. E ela diz que no dia 3 de abril de 2009 lhe mandou um e-mail falando sobre as questões que envolviam Abreu e Lima. Em 4 de maio, ela lhe manda outro sobre a questão das empresas sendo liberadas de licitação. E sobre empresas da Lava Jato. Em 7 de outubro de 2011, a Avenina lhe alerta sobre o fatiamento dos projetos. Em 27 de maio de 2014, ela faz uma apresentação na sede da Petrobras no Rio. E em 20 de novembro, ela escreve outro, de 14, ela escreve outro e-mail para a senhora, relatando que desde 2008 há um esquema de desvio de dinheiro na área de comunicação, da diretoria de abastecimento, os aditivos de Abreu e Lima e os problemas em Singapura.
Então, o que eu estou dizendo aqui, tudo aquilo que eu capitulei, é porque se a justiça confirmar isso, e a deputada Maria do Rosário aqui ficou muito nervosa, não precisa ficar nervosa. Eu apenas apresentei aqui o que poderá ser a consequência da investigação. Tá? Porque eu não consigo entender que em 17 de novembro de 2014, a senhora que tinha recebido a ligação lá da SBM no dia 23 de maio, a senhora veio aqui na CPI em 11 de junho, eu estava presente, a senhora disse que não sabia de nada, que a investigação da Petrobras, a comissão interna de sindicância, não tinha encontrado nada. A senhora sabia desde o dia 23 de maio, pelo presidente, tinha sido feito um acordo, onde a SBM pagou 240 milhões de dólares de indenização ao governo holandês. Isso a senhora omitiu. Desculpe. A senhora poderia, talvez, conscientemente, não querer fazer, mas a senhora fez. E isso é realmente grave, porque a senhora estava sob julgamento, é um falso testemunho que foi cometido aqui. Se daqui a pouco o procurador que recebeu não encontrou razões, quem sabe agora o doutor Sérgio Moro e a Justiça Federal encontram as razões. Por outro lado, quando a senhora dá a declaração em 17 de novembro, e atestou a sua frase, não vamos interromper contratos com a SBM nem com outras empreiteiras trabalhando conosco até que tenhamos informações que sejam tão avassaladoras que justifique que encerremos contrato. O que a senhora sabe hoje é avassalador? O que o Brasil sabe hoje que ocorreu na Petrobras é absolutamente avassalador. E a senhora continuava, desculpe, vamos usar uma palavra suave, eu não tenho nada contra a senhora. A senhora continuava obstinadamente, para não usar a palavra teimosamente, para concluir, deputado Onyx, dizendo que não havia nada na Petrobras. A senhora foi diretora, presidente, aconteceu tudo isso e não aconteceu nada. A Petrobras até hoje, aliás, até hoje não tem balanço auditado. E era responsabilidade sua. Então, quando eu lhe perguntei da presidente Dilma, porque o Manteiga saiu da reunião e ligou para Dilma. Parece que o Manteiga hoje está se demitindo da Petrobras na reunião do Conselho. A senhora falou com a presidente. Para concluir. E, curiosamente, no dia 6 de fevereiro, pós a decisão de revelar o mercado, e a sua decisão está correta, quero lhe fazer justiça. A senhora queria revelar o mercado, que é o direito do mercado de saber que 30 milhões de dólares da Petrobras tinham problemas. E eu concluo, eu agradeço. A senhora foi demitida. E o que se diz aqui, e na volta do Palácio Planalto, que só foi demitida porque não fez a vontade da presidente.